Olá, essa é a nossa terceira aula do curso de Física Matemática e hoje nós vamos tratar de mais uma classificação de equações diferenciais lineares, no caso, e é uma classificação entre equações homogêneas e não homogêneas. Esse é um plano do que nós vamos ver. Nós vamos ver o que são equações lineares homogêneas, o que são equações lineares não homogêneas. E depois nós vamos apresentar duas características das equações, ou melhor, uma característica da das equações homogêneas, que é o chamado princípio de sobreposição, um princípio de grande importância, especialmente na física. E depois também vamos estudar alguns aspectos da solução geral de equações não homogêneas. Todas essas questões vão ser relevantes adiante nesse curso, quando nós apresentarmos os métodos de resolução de certas equações. Ilustremos essa distinção entre equações homogêneas e não homogêneas através de alguns exemplos. O mais simples deles é esse que nós podemos ver aqui. Trata-se de uma equação de primeira ordem, linear, numa variável, numa função y, que depende de t. Nela comparecem funções a de t e b de t dadas dessa variável. E a equação é essa, trata-se de uma equação linear, evidentemente, como nós vimos. E essa equação é dita ser uma equação homogênea, caso essa função b, que aqui comparece, seja função identicamente nula. Caso b não seja identicamente nula, a equação é dita ser não homogênea. Ou seja, numa equação linear, o que caracteriza uma equação como homogênea ou não homogênea é a existência ou não de um termo como este indicado aqui, com a função b de t, que não multiplica nem a função, nem as derivadas da função. A função incógnita, quero dizer. Por exemplo, um segundo exemplo, se vocês considerarem a equação linear de segunda ordem que vocês veem aqui indicadas, essa é uma equação de segunda ordem, aqui comparece a segunda derivada da função y, aqui a primeira derivada da função y, aqui a própria função, e aqui vocês veem também a presença de funções a, b e c dadas, que dependem da mesma variável t. Essa forma mais geral, já comentamos, de uma equação de segunda ordem, e caso a função c de t, que é o último termo da equação, e que não multiplica nem y nem as suas derivadas, for nulo, a equação é dita ser homogênea, e caso contrário, ela é dita ser não homogênea. Então, repetindo, uma equação homogênea se ela não contiver esse termo que aparece sozinho na equação, não aparece multiplicando nem a função y, nem as suas derivadas. Outro exemplo é a equação do oscilador harmônico simples unidimensional, uma equação muito bem conhecida, que descreve uma partícula de massa m que se move em uma dimensão sob a ação de uma força restauradora de uma mola, de constante de mola k. A equação, segundo a lei de Newton, que descreve o movimento dessa partícula, é essa equação que vocês aqui veem. Se não houver mais forças agindo sobre essa mala, a equação que vocês aí veem é uma equação de tipo linear e homogênea. Todos os termos que aparecem na equação contêm ou a função x ou a sua derivada. Agora, suponhamos que na mesma situação nós tenhamos uma força externa agindo sobre a massa. Por exemplo, essa massa pode ter uma carga elétrica e está sujeita à ação de um campo eletromagnético que exerce uma força sobre a carga. Nesse caso, nós teremos que modificar a equação acrescentando a ela um outro termo, que é esse termo que aqui está, que contém a força externa que nós consideramos, supondo-a dependente apenas do tempo, não dependente da posição nem da velocidade. Essa equação que agora nós vemos, que é uma mera modificação da equação anterior, é um exemplo de uma equação não homogênea. Tá? Ela contém esse termo último aqui, f de t, que faz com que a equação continue sendo linear, mas ela passa a ser linear e não homogênea. No caso geral de uma equação linear de ordem n, a forma da equação, a forma mais geral possível, é essa que vocês aqui veem. yn denota a enésima derivada da função,
yn menos 1 denota n menos 1ª derivada da função. y1 denota a primeira derivada da função, y é a própria função. E vocês veem aqui diversos coeficientes, a de 0, a de 1, a de 2, a de n. E essa é a forma mais geral possível de uma equação linear de ordem n. A ordem é n porque essa é a maior derivada que comparece na equação, como vocês aqui veem. Pois bem, nesse caso, a equação vai ser homogênea caso A0, este termo aqui, esse último termo, seja identicamente nulo. Caso A0 não for nulo, a equação é dita ser não homogênea. Equações lineares homogêneas, seja elas ordinárias ou a derivadas parciais, possuem uma importante propriedade que é denominada de princípio de sobreposição, uma propriedade de grande utilidade que é muito utilizada na solução de equações diferenciais por alguns dos métodos que nós vamos discutir posteriormente. O que diz esse método? Ele diz o seguinte: vamos supor que nós tenhamos duas funções y1 e y2 que sejam soluções da mesma equação linear e homogênea. Então, se eu fizer qualquer combinação linear das duas com constantes α1 e α2, ou seja, se eu considerar uma expressão desse tipo, α1, y1 mais α2, y2, o que nós obtemos com essa combinação linear é uma segunda função que também tem a mesma propriedade de ser uma solução da mesma equação linear e homogênea. Em outras palavras, eu posso, se tiver uma equação diferencial linear e homogênea, e tiver duas soluções, não só duas, n soluções, se eu fizer uma combinação linear com coeficientes constantes, isso é importante enfatizar, esses coeficientes aqui, α1 e α2 são constantes, eles não podem depender do tempo, mas se eu fizer uma combinação linear desse tipo, eu obterei novamente uma solução. Esse é um fato de grande importância em muitas áreas em que a gente faz uso de equações diferenciais lineares e homogêneas. Como exercício, eu dou para vocês verificarem a validade do princípio de sobreposição para o caso da equação linear e homogênea de segunda ordem. Na verdade, eu vou fazer esse exercício para vocês, eu vou mostrar a vocês de maneira explícita como é que a gente pode demonstrar esse fato, a saber que essa equação, que é uma equação linear, homogênea e de segunda ordem, para ela a gente pode aplicar o princípio de sobreposição. Bom, eu quero agora mostrar a vocês uma situação simples na qual a gente pode demonstrar a validade do princípio de sobreposição. E deixa eu considerar uma equação diferencial linear e homogênea das mais simples, que é a seguinte equação: y, dois pontos, mais a de t y ponto mais b de t y é igual a zero. Se trata claramente de uma equação de segunda ordem, linear e homogênea de segunda ordem. Aqui temos a derivada primeira, aqui a derivada segunda da função y. E o que eu quero mostrar a vocês é o seguinte: suponhamos que nós tenhamos duas soluções dessa mesma equação, uma solução y1 e uma solução y2 de t. O que eu quero mostrar a vocês é que se eu considerar uma combinação linear das duas, ou seja, uma nova função que eu vou chamar de, eu não vou dar um nome específico, vou simplesmente escrever como sendo α1, y1 mais α2 y2, esta função assim definida, onde α1 e α2 são constantes, é também uma solução da nossa equação original.
Então vejam que nós estamos supondo que a função y1, assim como a função y2, são funções supostamente conhecidas e que satisfazem a equação de cima, ou seja, a gente sabe que vale o seguinte, y1, 2 pontos, mais a de t, y1 ponto, mais b de t, y2, perdão, y1, isso é igual a zero, isso nós sabemos, por hipótese. Igual a zero. E sabemos também que a função y2 satisfaz a mesma equação, ou seja, y2, 2 pontos, mais a de t, y2 ponto, mais b de t, y2 é igual a zero. Então aqui estão as nossas hipóteses, nós sabemos que nós temos duas funções que satisfazem essas duas equações que estão aqui, ou seja, satisfazem a mesma equação diferencial. O que eu quero agora é considerar essa combinação linear de ambas. α1 e α2 sendo constantes. E o que eu tenho que fazer é inserir essa equação, que é essas duas funções, essa combinação linear, na equação original e ver o que acontece. E vejam, inserindo, eu vou precisar calcular a derivada segunda desta equação, dessa função, que vem a ser α1, y1, 2 pontos, mais α2, y2, 2 pontos. Essa é a derivada segunda desta função. Depois eu tenho que calcular a de t vezes y ponto, então eu terei mais a de t, vezes a derivada dessa combinação linear, que vai ser α1, y1 ponto, mais α2, y2 ponto, e ainda tenho que acrescentar b de t vezes a própria função, a própria combinação linear, α1, y1 mais α2, y2. Pois bem, continuando, eu vou apagar algumas coisas aqui, vou apagar essas duas linhas. O que nós fazemos é o seguinte, eu olho esta equação que aqui está, e notem que tudo que eu quero é provar que isso daqui é zero. E para isso eu faço o seguinte, eu coloco em evidência tudo que depende de α1 e tudo que depende de α2. Os termos que dependem de α1 são os seguintes, α1 vezes, são esses aqui, y1, 2 pontos, mais o segundo termo é esse aqui, então eu terei mais a de t y1 ponto, e por fim este último termo aqui, que vai ser b de t y1, mais os termos que dependem de α2, que vão ser α2 vezes y2, 2 pontos, esse termo é este aqui. Depois eu terei
um termo A de t vezes y2, ponto. Este corresponde a este termo. E, por fim, o último termo é b de t y2, que corresponde a este último termo que aqui está. Com isso, nós esgotamos todos os termos, mas agora percebam o seguinte: por hipótese, a função y1 é tal que isso daqui é zero, ela satisfaz aquela equação diferencial, essa equação aqui em cima, portanto, isso aqui é zero. E a função y2, por outro lado, ela é tal que esse termo entre parênteses é zero, porque y2 também satisfaz essa mesma equação que está indicada aqui. Portanto, a soma desses dois termos é zero, e a gente conclui que isso aqui é zero, e, portanto, a gente concluiu que a função obtida combinando y1 com y2, com duas constantes, α1 e α2, é também uma solução da equação linear homogênea que nós tínhamos antes apresentado, e com isso a gente estabeleceu que essa equação que aqui está satisfaz o princípio de sobreposição. Essa é a prova que nós procurávamos da validade dessa importante afirmação. Um segundo exercício que eu dou para vocês é verificar a validade do princípio de sobreposição no caso da equação diferencial linear homogênea de ordem n, que vocês veem aqui. Existe apenas um erro: para ser homogênea, este último termo não deve comparecer. Então, vocês devem verificar, esse é o exercício, que usando, aliás, as mesmas ideias que nós utilizamos no exercício anterior, que essa equação diferencial homogênea de ordem n, sem, portanto, esse último termo, para ela também vale o princípio de sobreposição. A ideia da demonstração é a mesma do caso anterior. O princípio de sobreposição é também válido para equações de derivadas parciais, lineares e homogêneas. E eu deixo aqui dois exercícios importantes para vocês verificarem esse fato. Um deles é a equação de difusão. Essa equação que aqui está é uma equação linear a derivadas parciais, no caso de segunda ordem. E, de novo, se vocês tiverem duas soluções, o 1 e o 2, e considerarem qualquer combinação linear com coeficientes constantes dessa equação, essa combinação linear também será uma equação, uma solução da mesma equação. Isso é um fato muito importante de se verificar, e nós vamos utilizá-lo de maneira importante mais adiante, quando nós tratarmos com certo detalhe de soluções dessa equação. Um outro exemplo similar é o da equação de ondas em uma dimensão, da qual nós já falamos aqui. Essa equação difere da anterior, porque ela contém uma derivada segunda, mas é igualmente uma equação linear. Vocês veem que a função u e suas derivadas parciais segundas em relação a x e t comparecem linearmente na equação. E por isso o princípio de sobreposição também é válido. Nós pedimos que vocês demonstrem e verifiquem isso. A verificação é idêntica àquela que nós apresentamos anteriormente. Bom, considere-se a equação linear não homogênea e de segunda ordem que está descrita aqui. Essa é a forma mais geral, já discutimos, de uma equação com essas características, de ser linear não homogênea de segunda ordem. Supostamente a função c de t é não nula. A essa equação, a gente pode associar uma equação homogênea simplesmente eliminando esse último termo, ou seja, simplesmente colocando a função c como sendo igual a zero. Nós temos duas equações aqui distintas. A de segunda é homogênea, a primeira é não homogênea. Elas diferem em si apenas porque a constante c é eliminada da segunda equação. Pois bem, equações não homogêneas têm mais uma propriedade muito importante, que vem a ser a seguinte. Suponha que nós tenhamos uma solução que eu vou chamar de YNH da solução não homogênea, tá? Ou seja, desta primeira equação que está indicada aqui. NH eu coloco aqui como um índice, obviamente significa não homogênea.
Então, suponhamos que nós tenhamos uma solução da equação 1, aqui está indicado qual é a equação, é esta aqui. E suponhamos que nós tenhamos também uma solução da segunda equação, vou chamar de YH, né? Solução da equação homogênea, a equação 2. Então, uma propriedade muito importante, muito relevante, é que se eu somar as duas soluções, a solução da equação não homogênea com a solução da equação homogênea, ou seja, se eu somar uma solução desta equação com uma outra solução dessa outra equação, que, como eu disse, só difere da primeira pela ausência do termo C de T, nós afirmamos para vocês que nós obtemos dessa forma, através dessa combinação aqui indicada, uma nova solução da equação não homogênea. Esse é um fato, novamente, muito simples de verificar e nós deixamos isso como exercício para vocês fazerem, provar esse fato. É bastante simples, basta realmente substituir esta função na equação não homogênea, usar o fato de que a primeira função é uma solução desta equação, a segunda é uma equação dessa aqui, e vocês com isso facilmente constatam que obtém-se dessa forma uma solução da equação 1. Em outras palavras, o que isso está dizendo é que se eu tiver uma equação não homogênea, eu posso e tiver uma solução dessa equação não homogênea, uma função YNH, eu posso obter uma outra solução mais geral, adicionando a essa função uma solução da equação homogênea. Esse fato é também muito importante como método de resolução de equações diferenciais lineares não homogêneas. Ele vale, inclusive, não apenas para equações de segunda ordem, como eu indico aqui nesse exemplo, vale para equações de qualquer ordem e também para equações que sejam a derivadas parciais. Repetindo o que eu acabo de dizer, em palavras, se possuirmos uma solução particular de uma equação não homogênea, podemos obter uma solução mais geral, adicionando a ela uma solução da equação homogênea associada. Esse fato é um fato bastante geral, ele também vale, como eu disse, não só para equações diferenciais ordinárias, lineares, não homogêneas de qualquer ordem, mas também vale para equações a derivadas parciais. Então vamos agora realizar um sumário do que nós vimos nessa aula. Nós vimos que equações diferenciais lineares, quer elas sejam ordinárias ou a derivadas parciais, podem ser classificadas como equações homogêneas ou equações não homogêneas. Nós vimos também que para equações diferenciais lineares homogêneas, vale o importante princípio de sobreposição, que afirma o seguinte: dadas duas soluções, uma combinação linear de ambas as soluções, com coeficientes constantes, é igualmente uma solução. Isso, aliás, não é verdade apenas para duas soluções. Se eu tiver N soluções de uma equação diferencial ordinária ou a derivadas parciais que seja linear, combinações lineares com coeficientes constantes dessas N soluções também fornecem uma solução. E nós vimos também que se nós possuirmos uma solução particular de uma equação linear não homogênea, nós podemos obter uma solução mais geral, adicionando a ela uma solução da equação homogênea correspondente. E, novamente, tem aí uma breve lista bibliográfica de material que vocês podem eventualmente se interessar. Muito obrigado.